Salto em altura, conhecido também como Fosbury. E nós vamos ver o que esse assunto tem a ver com o nosso bate-papo de hoje, ligando a uma mensagem, uma mensagem, né, de Albert Einstein. Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Nós vamos ver que esta frase, esta concepção, tem muito a ver em várias áreas da nossa vida. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans, do IPK. Estamos aqui no SampaCast, Teia Lapa, Vila Romana, São Paulo, capital, com apoio da nossa amiga Thaís. Salto em altura. E conforme eu já falei, na realidade o que nós vamos ver aqui hoje tem uma lição ou lições de vida no aspecto pessoal, no aspecto estudantil. Nós aplicamos também esta concepção dentro da área de provas e concursos, área profissional então nem se fala, e também do empreendedorismo. E na vida estudantil, a carreira acadêmica, nós temos uma concepção dentro do nosso site do professor Calazans, onde nós temos uma concepção de provas e concursos, orientações, como passar em provas e concursos. E também aplicamos esta concepção, fazemos esta abordagem dentro desse panorama. Quem é e o que quer dizer o salto Fosbury? Na realidade é um salto, uma modalidade das Olimpíadas, e que teve como este homem, né, este atleta, o Richard Douglas Fosbury, conhecido mais popularmente como Dick Fosbury. Ele apresentou ali um salto na Olimpíada de 68 e teve ali um grande desfecho, uma grande mudança, uma quebra de paradigma, e esse salto leva o seu nome, né? Isso foi nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos de 68, lá no México. E a gente vai ver aqui qual foi o seu grande feito, o seu grande destaque. O salto em altura, até então, ele era feito de frente, no salto em altura em barras. Ele era feito de frente e era um dos saltos, né, que era conhecido como scissors ou tesoura. E esse salto ele apresentava algumas limitações. E era até então o salto mais utilizado pelos atletas masculinos e também as meninas, né? E Fosbury apresentava um grande problema para dar esse salto, porque ele tinha 1,93 m. Né? Então, ele tinha as pernas muito longas. Então nós começamos aí a apresentar algumas dificuldades, algumas objeções, alguns obstáculos. E eu vou falar mais para frente que obstáculos, objeções, dificuldades, eles existem, aparecem não para justificarem uma omissão, uma desistência, e sim para ser superado. Então, Fosbury, dentro desse contexto, ele insistiu naquela manobra, insistiu naquela modalidade e queria superar. E o que ele deveria fazer para superar esses obstáculos? E aí, então, ele criou aí o salto que é Fosbury. Ele foi o primeiro em Jogos Olímpicos a realizar essa façanha, na época conhecido como façanha. E ele pula, então, salta, né, dá um salto de dorso, enquanto os demais atletas pulavam de frente no scissors, na modalidade tesoura. Ele dá esse salto aqui com o dorso de costas, e aí então ele consegue um efeito, quebra alguns paradigmas, né? Vários paradigmas, quebra ali alguns recordes, e aí ele na verdade o salto, né, é conhecido como salto Fosbury, que leva o seu nome, onde ele salta ali 2,24 m. Então vamos ver quais são os obstáculos. Lembrando que eu falei no início que essa concepção
esta abordagem vale, né, para várias áreas da nossa vida. Então, obstáculos, vários. Ele era muito alto, não? A sua altura e principalmente o tamanho da perna, a altura da perna, era um grande empecilho. Ele foi rejeitado pelo exército. A história dele é interessante, nós não vamos aqui abordar todos os detalhes, mas ele foi rejeitado pelo exército, e alguns até falaram que ele era muito desengonçado, muito alto, muito, né? E assim, ele não tinha um bom aparência ou até mesmo um corpo atlético para que pudesse pertencer ali ao exército americano. E foi também, nós vamos ver, ele foi desacreditado pelo seu treinador. Esse salto, na realidade, ele apresentou na Olimpíada no México em 68, mas antes disso ele teve que convencer o seu próprio treinador. E aí nós vamos fazer uma colocação bem interessante. Como é que você convence o opositor? No mundo do empreendedorismo corporativo, na nossa vida pessoal, nós nem sempre vamos convencer com palavras, nós nem sempre vamos convencer com argumentos. E qual é, então, o ponto de partida para o convencimento? E ele fez isso aqui. Claro que ele entrou em debate com seu treinador, mas os debates, os argumentos não foram convincentes. Vamos ver então qual foi ou quais foram as manobras para que ele vencesse. Tá? Uma coisa bem interessante. Segundo alguns especialistas na área, esse salto já era treinado por outros atletas em 1924, 1959 e até 1967. Em 67 ele foi treinado por ele mesmo na universidade. Aí tem uma coisa bem interessante. Se esse salto já era apresentado por outros atletas, por que então que eles não apresentaram em uma Olimpíada? Lembrando que toda inovação, que toda criação tem alguns critérios, o que nós chamamos de critério da conveniência e da oportunidade. E nesse ponto ele foi bem preciso. Então, qual era a melhor oportunidade para que ele apresentasse uma inovação? Se houve um debate, uma discussão de que ele não foi o pioneiro, então a pergunta é: por que outros atletas não se valeram dos critérios da conveniência e da oportunidade e apresentaram em local, momento oportuno este salto? Então a gente vai ver que ele mudou, apresentou uma mudança significativa. Hoje os atletas com as melhores marcas utilizam esse salto. Os outros saltos, havia na realidade outros tipos de saltos, mas esse foi o que predominou e predomina até hoje com os melhores resultados. Tá? Então a oportunidade era a Olimpíada, era o melhor momento. Então vamos lá? Quando nós temos um negócio para apresentar, podemos ter muitas coisas interessantes, muitas ideias, contudo, nós precisamos entender qual é o melhor momento e até mesmo o melhor local para apresentar, né, o nosso método, o nosso processo e assim por diante. Uma coisa bem interessante que o método, né, nós temos, na verdade a gente entende aqui que ele alcançou um grande resultado, mas um grande resultado também ele é precedido por um método, outros chamam de processo. Método, né, quer dizer caminho. Qual caminho que ele seguiu? Qual método? Se nós não estamos alcançando resultados, nós precisamos avaliar o método. Isso é muito comum, como eu já falei no início, a abordagem de provas e concursos. Muitas pessoas estudam para provas, para concursos e não conseguem alcançar um determinado resultado. E muitas vezes nós vamos avaliar, ele não vai alcançar o resultado porque o método utilizado não é adequado para aquela pessoa. Conforme nós citamos Albert Einstein no início, se eu
quero um resultado diferente, eu tenho muitas vezes que analisar o procedimento, o processo e o método. E isto foi interessante. Para que ele alcançasse o resultado, ele fez vários testes, vários treinamentos, até se adaptar. Na realidade, esse salto Fosbury, ele passou por várias fases. Então, ele vinha correndo, momentos antes, né, ele vinha correndo de frente, como os demais também vinham correndo quando dava o salto de frente. Mas, em determinado momento, ele se virava 180 graus para dar um passo. Então, para que ele, na realidade, alcançasse o resultado, ele precisou seguir um método, processo e até mesmo adequar e muitas vezes mudar o método. Então, vamos lá? Para que alcance um determinado resultado, qual é o método? Ele está adequado? Ele é coerente ou eu preciso fazer adaptações? E no seu treinamento em anos anteriores, nós vamos ver que ele fez várias adequações para que pudesse alcançar o resultado. E aí nem sempre vence o mais forte, o mais inteligente ou o mais preparado. Essa frase ela tem aplicação em várias áreas, né? Vence o que melhor se adapta às condições. E se nós levarmos em consideração o método ou na realidade eu poderia até falar em plural, usar o plural, os métodos, os procedimentos, os processos utilizados por ele, foi exatamente isso. Conforme nós falamos no início, ele tinha só objeções. Você é muito alto, a sua perna é muito grande, não vai ter condições de se fazer um salto dessa maneira. Então, ele reconheceu as dificuldades, reconheceu os obstáculos, contudo, esses obstáculos não fizeram com que ele parasse, muito pelo contrário. Ele foi mudando, alterando os seus processos através de se valer da melhor estratégia. Então, a pergunta que ele fez é o seguinte: eu vou conseguir um resultado diante das minhas objeções, diante das minhas dificuldades, contudo, qual é a melhor estratégia? Então, lembrando que a estratégia ela é importante para que eu alcance um resultado. Em provas e concursos, nós podemos até utilizar a palavra método, processo como estratégia, né? E olha que coisa interessante. Isto acontece muitas vezes em provas e concursos, porque pessoas menos preparadas e às vezes pessoas menos inteligentes conseguem resultados melhores. Então é possível que nós venhamos a conhecer pessoas diferentes, uma aparentemente mais preparada e muitas vezes mais inteligente. No salto em altura, Dick, né, ele encontrou e competia com pessoas aparentemente mais preparadas do que ele. Contudo, ele, utilizando a melhor estratégia, superou as marcas dos seus oponentes. Ok? Obstáculos, métodos. Vamos lá? Obstáculos não podem servir para impedir, né? Para fazer com que nós venhamos a desistir. O método ele tem várias fases e vários procedimentos. Repito, isso é muito importante. Eu preciso alcançar o objetivo. O objetivo não foi alcançado dessa maneira. Então vamos avaliar não só o objetivo, não só o resultado. O resultado é um ponto de partida para a avaliação, mas muitas vezes o que está errado é o processo, é o procedimento, é o método, ok? Então, obstáculos aparecem para serem superados, não para justificarem fracassos e desistências, ok? E assim a gente vai encontrando vários tipos de obstáculos. Obstáculos internos. Quais são os obstáculos internos? São aqueles obstáculos com você mesmo, né? Que nós chamamos de inteligência pessoal, quando eu me valho da inteligência intrapessoal. É aquela comunicação com você mesmo. Inclusive, nós estamos gravando agora em agosto de 2024, bem nesse momento, estão ocorrendo, né, os Jogos Olímpicos.
E esses Jogos Olímpicos, nós temos ali a avaliação de vários atletas. E um dos atletas, foi feito um estudo de caso, que anos anteriores ele não alcançou um bom objetivo em competições anteriores. E foi feito um estudo na área da psicologia, da psicanálise, até mesmo da psiquiatria, para que aquele atleta já tinha condições de vencer aquela manobra, aquela modalidade. Mas, fisicamente, em termos de forças, preparo físico, alimentação, estava tudo ok. Mas era a cabeça, né? A mente, a mentalidade. Então, a pessoa precisou fazer um trabalho para ela se comunicar consigo mesma. E interessante que em uma das modalidades nós vimos um atleta, até era uma atleta americana, que momentos antes de iniciar a competição da determinada modalidade, ela falava, you got, você consegue, não é you got, você já conseguiu, you've got, ela falava em inglês, né? Você já conseguiu, antes mesmo de alcançar o resultado, claro que foi vencedora, mas a gente vê que o aspecto da comunicação intrapessoal é muito importante. E depois tem também aspectos externos. Ele teve que convencer o seu treinador e muitas outras pessoas, tá? Até a própria condições, há certas condições, há certas circunstâncias que estão nas nossas mãos, né? Você conversar com você mesmo. Há certas condições que estão fora do seu alcance. E ele conseguiu trabalhar com todas essas circunstâncias. Por exemplo, um dos problemas na época não tinha o amortecedor, né? Quando ele saltava, ele ia cair de costas. No salto anterior, tesoura, ele saltava de frente. As pessoas, os atletas saltavam de frente. Então, aqui, se ele caísse de costas no chão, poderia ter um prejuízo sério. Todos esses obstáculos foram avaliados, considerados e foram propostas ali soluções. Tá ok? Então, e aí, aqui para mim é o ponto principal. Em 1967, ele fez ali uma apresentação, na realidade, participou dos Jogos Olímpicos na universidade que ele estudava, e o que ele, como ele convenceu o seu treinador e os demais pessoas envolvidas nesse processo, apresentando o resultado. O resultado que ele apresentava foi o argumento suficiente para ele convencer e utilizar, demonstrar esse salto lá. Até então, por argumentos, ele não conseguiu apresentar, ou melhor, convencer os seus parceiros e os demais profissionais envolvidos. Então, nós temos aqui uma coisa muito interessante. Quer convencer uma pessoa, independente da área que você atua, apresente resultados, né? Nos Jogos Universitários de 1997, ele fez isso. Quando ele apresentou resultados, eles convencem mais do que palavras, tá ok? Uma coisa muito interessante que nós trabalhamos também com essa concepção dentro da comunicação. E dentro da comunicação nós temos uma aula, um tópico que nós estudamos, que é o pitch. O que é o pitch? O pitch é um breve discurso. Muitas vezes nós utilizamos o pitch para apresentar um produto, apresentar um serviço, ou até mesmo utilizamos o pitch para iniciar uma palestra, uma aula e assim por diante. Quando um comunicador, professor, empreendedor, um membro do mundo corporativo, ele quer convencer, ele vai fazer um pitch, e nesse pitch ele vai utilizar palavras. Mas nós vemos que dentro do pitch, um gatilho muito interessante, que é a prova de que o negócio, do que o serviço, ele funciona, é quando você apresenta resultados. Então, para quem é aluno do nosso curso de comunicação e oratória e conhece muito bem, treina o pitch utilizando o método AIDA, temos aqui um exemplo.
Tá? Como é que você vai convencer um pretenso investidor a investir, né, no teu negócio? Apresente resultado. Palavras são interessantes, palavras persuasivas, muito mais, um processo persuasivo, mas se não houver resultado, não vai convencer ninguém. E nesse ponto, Dick foi muito interessante. Saia da caixinha, quebre padrões, quebre paradigmas. Né? Einstein fala que é mais fácil nós dividir o átomo do que quebrar paradigmas. Então, paradigmas são padrões pré-estabelecidos e as pessoas têm grandes dificuldades em mudar um paradigma. Quebrar um paradigma, um paradigma, mudar um paradigma, conforme Einstein, é mais difícil que dividir o átomo. E Dick passou por tudo isso. E nós precisamos repetir que isto é importante, porque vale para todas e várias áreas. Olha que coisa interessante dita por Arthur Schopenhauer, que tem livros sobre persuasão. Olha o que ele diz: toda verdade passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. No terceiro, é aceita como evidente por si própria. Eu vou mudar aqui toda verdade por ideia, porque também serve nessa concepção e muitas pessoas usam. Então, toda ideia, era o caso de Dick, ele apresentou uma ideia nova, passa por 3 estágios. Então, no primeiro é ridicularizado. Então, todo assunto, a gente vê isto em grandes empreendedores, grandes inventores, principalmente hoje, no mundo da TI, pessoas que apresentam novos produtos, novos serviços, e vai ser ridicularizado. São essas fases. E ele foi muito ridicularizado. Você com esse corpo, o tamanho dessa perna, 1,90 m e pouco, você não vai conseguir. E ele foi zombado até mesmo pelo exército americano. Então ele foi ridicularizado. Depois é rejeitado pelo seu próprio treinador e seus pares. Então a ideia, esse novo procedimento foi rejeitado. Para depois, aí sim, depois que ele apresentou o resultado, então quando é que uma ideia ela vai ser aceita? Somente depois que apresentar resultados. Até antes, ela normalmente vai passar por essas fases. E o problema é que muitas pessoas, ao encontrarem essas fases, ao encontrar os seus oponentes, elas param por aí. Não chega a apresentar resultado. A gente vê aí Thomas Edison, que para inventar a lâmpada passou ali por muitas fases, até que ele apresentou o resultado. Depois que ele apresentou a lâmpada acesa, o convencimento foi aceitável. Mas até chegar lá, né, ele passou por essas fases, Dick passou por essas fases, e todas as vezes que nós apresentarmos um produto, um serviço, uma ideia, nós também vamos passar por essas fases. E hoje é conhecido como Fosbury Flop, que é o salto de Fosbury. Concluindo, partindo para o final, tá? Oposição, ele teve muita oposição. Interessante aqui, né? Muitos membros da coordenação dos Jogos Olímpicos questionaram a legalidade do salto. Esse salto é legal? Ele apresentou um salto de dorso. Então, dentre muitas outras oposições, esta foi uma delas, né? Ruim para ele, ruim para o próprio exército. Essa foi uma das frases que ele teve que ouvir. Se ele entrar no exército, isso não vai ser bom para ele e vai ser ruim também para o próprio exército. E do limão, ele fez uma limonada. E lembrando que inovação nasce das restrições, desde que a pessoa supere as restrições, passando por várias fases até que seja aceita. Tá? Inovação nasce das restrições, cuidado. Inovação tem que apresentar resultado. Então, o que é inovação? Não confundir inovação com criação. É bem provável que eu crie alguma coisa, um produto novo, mas não inova em nada. Né? Então, desde o colégio, ele veio utilizando esse método. Não foi de uma hora para outra. Quanto tempo ele treinou?
Então, uma inovação passa por várias fases e até que ele alcance um resultado. Uma das críticas, depois que ele venceu os Jogos Olímpicos de 1968 no México, foi que ele não foi o pioneiro. Olha, embora ele tenha alcançado, embora ele tenha apresentado isso nos Jogos Olímpicos, ele não foi o primeiro, e aí apareceram outras pessoas alegando seu titular, seu autor daquele salto. E conforme nós falamos, provavelmente sim, teve outras pessoas que já caminharam nesse método, caminharam nesse caminho. Só que um método, uma ideia, passa por várias fases. O problema é que as pessoas pararam nas outras fases. Tá? A pergunta é, por que as outras pessoas, então, não apresentaram isso nos Jogos Olímpicos, onde nós temos a melhor momento, conveniência e oportunidade. Esses dois pontos são interessantes. Conveniência e oportunidade. Não quero mudar o mundo. Foi uma das frases de Dick. Eu não quero mudar o mundo, né? Mas acabou mudando. Todos os medalhistas de ouro, todos os melhores resultados de lá até hoje, eles aplicam esse método, esse salto. Ele não quis mudar o mundo. Ele quis mudar o seu resultado, ele quis ter um aperfeiçoamento técnico, e esse aperfeiçoamento técnico é hoje aplicado para os outros atletas. E aí ele fala, tive que aguentar muitas coisas para defender esse salto. Tá? Foi considerado um insano, um louco. Muitas pessoas usaram esse termo. E aí nós voltamos à frase com a qual nós iniciamos esse nosso bate-papo aqui. Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Ele teve resultados diferentes, marcas surpreendentes. Para mudar o resultado, ele teve que mudar o treinamento, mudar o procedimento, mudar o método. E nós podemos entender que foi a grande virada de frente para dorso. Para que nós possamos alcançar resultados, para apresentar a grande virada, precisamos aí alcançar também, praticar, treinar com a forma coerente. Há quem diga que o método é mais importante que o resultado. Claro que os resultados é que vão definir, mas, muito importante, se eu não trabalhar com o método correto, eu não terei resultados diferentes. Antigo, 1968, esse salto. Mas nós estamos em 2024, os Jogos Olímpicos ainda utilizam. Antigo, mais atual. Não vamos confundir coisas velhas, coisas antigas, com coisas desatualizadas. Isto é muito importante. E aí nós temos aí o sinal, né, a marca dele, que é considerada uma marca mesmo. Esse bate-papo já está acabando, mas assuntos relacionados a esse tópico nós temos no nosso canal do YouTube, do professor Calazans. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.